Fala galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai falar sobre criação de planos para que o usuário possa fazer assinaturas no seu sistema. E eu já tô aqui com a documentação da Pagar.me aberta, já tô aqui na parte de criação de planos e para a gente criar um plano precisa passar o URL base barra plans com o verbo post e alguns parâmetros aqui no body, beleza? Temos aqui o parâmetro amount, que é obrigatório, tem o days, que também é obrigatório, e o name. Temos o trial days, que é os dias para testes gratuitos do plano, e o payment methods, que é um array de strings, onde você pode passar se esse plano pode ser pago em boleto ou em cartão de crédito, ou os dois. Tem outros campos aqui, como o color, o charges, installments e o invoice reminder, que eu não vou usar, mas pelo vídeo aqui você vai acompanhar e vai poder implementar isso daí da melhor forma possível. Beleza? Um problema que eu encontrei aqui em relação a performance é que se eu tiver que toda vez que eu for retornar meus planos lá na minha aplicação, eu fazer uma requisição com a API, eu vou ter uma perca muito grande de performance, porque eu vou ter que enviar essa requisição e isso daí, a depender da internet, inclusive, pode demorar muito para responder. Então não fica legal o usuário clicar e ficar carregando a página para que ele retorne os planos. Qual foi a resolução que eu encontrei para isso daí? Todos os planos que eu cadastro lá no meu Gateway via API, eu também faço o cadastro dele na minha aplicação. E para isso, eu já criei uma estrutura básica aqui para que vocês também possam replicar aí. Eu vou estar disponibilizando depois esse código no GitHub. Eu criei aqui uma tabela no meu banco de dados chamada Plans, onde eu passo aqui o código, que é o ID do plano lá da Pagar.me, que cria. O name, o days, o trial days, os mesmos campos que tem lá na Pagar.me, com exceção do status, né? E o code, porque o code é o plan ID que ele me retorna, e o status é um campo que eu criei aqui, um booleano, onde ele tem um default true, para que toda vez que eu crio um plano, eu diga se ele está ativo ou inativo, porque a Pagar.me ele não permite excluir e nem inativar um plano. Então, não faz sentido, às vezes, eu ter vários planos lá na Pagar.me e retornar todos eles para o usuário. Então, eu posso querer retornar somente alguns planos e aí eu tenho a opção de colocar ele como ativo ou inativo somente a nível da minha aplicação. Na Pagar.me lá você vai ter quantos planos você quiser e você vai poder ativar e inativar na sua aplicação quando você quiser. Criei uma rota resources aqui, que é o Pagar.me /plan. Criei também um controller, então essa rota ela redireciona as requisições para o Plan Controller. E lá dentro do Plan Controller, eu não fiz nada ainda, então só tenho aqui o Index, fazendo a listagem de todos os planos. Tem o Create, que ele me retorna o formulário de criação. O Store aqui, por enquanto, só está dando um DD no Request All. O Edit também eu estou retornando a visão aqui de edição de um plano. E o Update, que é para fazer a atualização do plano aí. Como eu informei, a Pagar.me não tem opção de exclusão de plano. Então a gente só vai listar, criar e atualizar um plano. Beleza? Também tenho aqui o model. Nesse model eu já passei aqui o fillable com todos os campos certinho. Também já criei os mutators e os accessors aqui para poder estar personalizando aí os nossos campos, como o amount, por exemplo, para a gente tirar vírgula, ponto, porque a API ela só aceita número inteiro para um valor, em centavos no caso. Então também fiz isso no meu banco de dados, então já uso aqui o mutator. E para acessar ele, né, para eu poder retornar ele, eu divido por 100 e ele já me retorna um valor em float, já com ponto, tudo certinho. Eu só faço formatar, que eu também tenho um acesso aqui embaixo que faz essa formatação, que é o Get Amount Formatted. Tenho aqui o Get Payment Methods Name, que ele simplesmente vai pegar lá o número do tipo de pagamento que eu estou passando, e aí a depender do número ele pode ser boleto, cartão de crédito ou boleto e cartão de crédito. Ele vai me retornar isso para que eu possa mostrar para o usuário de uma forma mais amigável. E
Tenho aqui o setStatus, que é simplesmente para transformar o que ele me retorna lá como string e transformar isso em um valor booleano. O numeric mask remove é uma função que eu tenho aqui para remover pontuação de número e deixar somente os números. Beleza? Nas minhas views, eu tenho lá na sidebar, onde eu chamo aqui a root admin.plan.index, que ele me retorna para a minha dashboard aqui na parte de planos. Então, como eu não tenho nenhum plano ainda, ele já me aparece essa mensagem aqui. E eu posso adicionar um novo plano, que ele já abre o formulário lá do Create, ele já abre o formulário para eu poder cadastrar um plano novo aqui na minha aplicação. Uma outra... Tem um index que eu acabei de mostrar para vocês aqui, esse código. Então, eu estou fazendo um for else aqui, né? O for else, se ele tiver resultado, se ele tiver valor aqui, a variável que eu passo, ele vai percorrer esse array, senão ele vai retornar um valor padrão, que é aquela mensagem que vocês estavam vendo lá. Se ele tiver os planos, ele vai me retornar um card aqui do Bootstrap, né? Com os dados do plano, como vocês estão vendo aí. Tem o Create, que é o formulário de criação de um novo plano. E tenho aqui o Edit, que também é um formulário de edição, da mesma forma, porém aqui ele já está pegando os dados do plano para que a gente possa editar. Valeu? Então o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou vou fechar aqui todos esses arquivos e vou abrir lá dentro do service o pagar-me request service, que vocês viram aí no outro vídeo que eu expliquei sobre essa classe aqui. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Então, pessoal, o que é que eu fiz aqui? Eu criei um método privado aqui, chamado getPaymentMethods. Eu fiz basicamente quase a mesma forma que eu fiz lá no Model, para que a gente possa pegar qual é o tipo de pagamento. Porém, para enviar lá na Pagar.me, eu tenho que enviar como array. Então, eu só modifiquei isso. Então, o 1 eu vou mandar um array somente com o nome e boleto. Se for o 2, eu vou mandar um array somente com o credit card. E se for o 3, eu vou mandar um array com duas strings, uma boleto e uma credit card. E aqui eu vou retornar qual é o tipo, né? Então, se eu passar aqui no Payment Methods o 3, ele vai me retornar um array contendo essas duas strings. E assim sucessivamente. E aqui em cima, eu criei uma função, um método público chamado createPlan, onde eu vou precisar do amount, do days, do name, do payment methods, que pode ser nulo, e o trial days, que também pode ser nulo. Dessa forma aqui já está pronto o nosso método de criação do plano, e aí agora a gente vai lá para o controller. Então no controller, eu vou abrir aqui dentro do admin o Plan Controller, e lá na parte do Store, vamos fazer o seguinte. Então, pessoal, o que foi que eu fiz aqui? Primeiro,
eu peguei o meu request all e atribuí a uma variável chamada data e eu fiz uma validação. Você poderia usar várias formas de validação, como o form request, por exemplo, mas eu usei o validator aqui, a facades do validator, só para que seja uma forma mais didática e a gente não perca muito tempo aqui para apresentar o que de fato é interessante, que é a aplicação. Então eu usei o validator, passei aqui umas regras, chamei essas regras aqui numa variável chamada Hullis, e passei os 4 campos aqui que eu queria como campo obrigatório, que é amount, days, name e payment methods. Diz que ele era obrigatório, também não fiz outros tipos de validação, mas se você quiser pode ficar à vontade para fazer. E simplesmente atribuí o validator make, que é uma variável validator, passando o data, que é o array que a gente está recebendo lá do request all, e o Hullis, que é a nossa regra. Você também poderia personalizar aqui mensagens de retorno, como por exemplo, a mensagem de campo obrigatório, já traduzida para o português. Mas eu não vou fazer também isso aqui em aula. Vou focar na integração com a Pagar.me. E verifico aqui se retornou algum erro, alguma falha. Se retornou, ele vai me mandar isso lá para o formulário novamente com a mensagem de erro. Se tiver tudo certinho, ele vai passar para a próxima etapa. Aqui eu pego o amount, que aí ele vem com vírgula, ponto. Vamos supor, se ele vinha assim, R$ 1.200,98. Essa expressão aqui, o preg replace, que é a expressão do PHP, ele vai tirar todo esse ponto e vírgula e vai mandar esse número dessa forma para a gente. Então é assim que a Pagar.me aceita. Por isso que eu passei essa função aqui para poder remover aí as pontuações do valor. E aí eu utilizei aqui o try-catch para poder usar transactions. E se você não sabe ainda como é que funciona as transactions, eu tenho um vídeo aqui no canal que vai estar em algum lugar dessa tela aqui para que você clique e possa ver como é que funcionam os transactions. Isso te garante com que você tenha integridade aí de dados dentro do seu banco. E aí o que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu iniciei a minha classe lá, eu instanciei a classe Pagar.me Request Service e chamei o método, atribuí a variável create Pagar.me Plan, chamando o método aqui create plan, que é a que temos lá no Pagar.me Request Service, passando todos os atributos que ela precisa. No caso aqui eu passei o amount, o days, o name, o payment methods e o trial days. Fazendo isso daqui, eu crio um plano. Se caso ele der tudo certo aí, a gente já vai ter esse plano lá na Pagar.me e ele vai me retornar um array que, se você observar lá na documentação da Pagar.me, ele me retorna esse objeto aqui. Então, eu já vou ter esses dados aqui e é esses dados que eu vou pegar e vou salvar dentro da minha aplicação. Então, como é que eu faço isso aqui? Antes de salvar dentro da minha aplicação, eu vou me certificar que de fato deu tudo certo. E se não deu certo, se retornou algum erro, lá na documentação também da Pagar.me, nós temos aqui a parte de erros e ele diz como é que o erro é retornado. Então, ele me retorna um array de erros. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei esse array, verifiquei primeiro se existe esse array, né, do errors. Se existir, é porque não criou o plano e deu algum erro, deu alguma falha. Aí, o que foi que eu fiz? Eu percorri esse array e usei o próprio validator para que eu pudesse adicionar novos erros na verificação. E aí eu usei o validator errors add, passando aqui o parameter name e o message, que é o que eles me retornam lá no retorno da Pagar.me. Feito isso, eu vou percorrer esse array, adicionar todos os erros que ele me retornou, porque às vezes pode retornar mais de um erro. Vou fazer o rollback de tudo que eu já fiz. Aqui eu não tenho nada feito ainda na minha aplicação, mas possa ser que eu implemente algo antes disso daqui. Então o rollback ele me assegura para que não haja nenhum dado quebrado no meu banco de dados. E faço o rollback e depois eu retorno com o erro que a API retornou para a gente, mostrando lá no formulário. Ele vai retornar para o formulário com os erros lá para o usuário poder corrigir as informações.
Feito isso, se criou o plano tudo certinho, eu agora vou criar esse plano dentro do meu banco de dados da minha aplicação para que eu possa estar consumindo aí de forma mais rápida. Então eu chamei o modelo plan 2.2.create e aí eu passei todos os parâmetros que eu preciso lá para o meu banco de dados. Está lá no Fillable, por exemplo, do meu model. Então eu passei o name, o code, o amount e observe que o status eu não peguei do create plan pagar, do create pagar-me plan, porque eu não tenho esse campo lá. Então isso está vindo do meu formulário, eu peguei da variável data e o payment methods, a pagar-me me retorna uma array de strings. Então não é isso que eu quero. Como eu salvei lá na pagar-me através do Data Payment Methods, da mesma forma eu vou fazer aqui para salvar no meu banco de dados. Então, por exemplo, se for boleto e cartão, ele vai me retornar aqui o número 3. Então é isso que eu preciso salvar no meu banco de dados. Feito isso, eu já criei o plano lá na Pagar-me, eu já criei o plano dentro da minha aplicação, e aí agora eu vou fazer o commit. Aí eu posso commitar todas essas informações para que sejam de fato realizadas dentro da minha aplicação e vou retornar para o edit aí para que a gente possa editar esse plano. Aí eu chamei aqui o route para o plan.edit, passando aí o plan com a mensagem de sucesso aí dizendo que o plano foi criado com sucesso. Beleza? Então vamos testar aqui, vamos fazer o caminho feliz, como se tudo tivesse ocorrendo da forma correta. Vamos ver se não vamos ter nenhum erro. Eu vou clicar aqui em adicionar um novo plano e vou colocar aqui como um plano ouro, por exemplo. Vou passar aqui que o prazo é 35 dias. A cada 35 dias ele vai me gerar uma cobrança e eu tenho 5 dias de teste para esse plano. O valor dele vai ser R$ 129,90 e a forma de pagamento eu vou colocar boleto e cartão. O status dele aqui eu vou deixar como ativo e simplesmente eu vou cadastrar esse plano. Quando eu clicar, o meu plano já foi cadastrado com sucesso, ele já me redirecionou para a edição do plano e eu já tenho aqui a tela de edição para eu poder atualizar esse plano. Se eu for observar agora lá no meu banco de dados e atualizar aqui, eu também já tenho esse plano. Observe que ele já salvou aqui o code com todos os dados que eu informei e o status 1 com o payment method 3. Beleza? Aqui também ele já pegou a forma de pagamento, que foi boleto e cartão. Se eu for lá na minha dashboard da Pagar.me, ela desloga com o tempo, né, que você ficar muito tempo sem usar. E aí, se eu for lá agora nos meus planos, esse plano que eu acabei de criar, ele já vai estar aqui, que é o plano ouro, que ele tem 35 dias para pagar e 5 dias de teste. O valor dele é R$ 129,90. Então, perfeitamente, nós estamos cadastrando o nosso plano e eu vou simular para vocês agora um erro para que a gente veja como é que esse erro vai ser exibido para a gente. Então, aqui eu vou voltar lá na listagem de planos, ele já aparece aqui na listagem com todas as informações. Então, se eu inativar ele lá, ele já vai aparecer aqui como inativo. E eu vou criar um novo plano para a gente simular esse erro. Vou passar aqui o nome, por exemplo, plano prata. Vou dizer que ele tem 35 dias para pagamento, 5 dias para teste. O valor dele vai ser R$ 99,00, R$ 99,90. E a opção de pagamento somente cartão de crédito. Ele vai estar com status ativo. Beleza? Só que aí, para eu simular esse erro, eu vou lá na minha aplicação, no meu Pagar.me Request, e vou comentar, por exemplo, o name, que é um campo obrigatório. Eu vou comentar isso daqui, e com isso, a Pagar.me vai identificar que eu não mandei esse name e vai me retornar um erro do campo. Então, eu posso chegar aqui agora e mandar cadastrar esse plano. Observe só qual vai ser o erro que vamos ter. Então, a Pagar.me já me retorna que o nome está faltando. E o erro da Pagar.me, ele já é retornado em português. Se eu chegar lá e comentar, por exemplo, além do nome e comentar o days, ele vai me retornar agora 2 erros. Então, se eu pedir para cadastrar aqui agora, ele já vai me retornar aqui com o erro. Demorou um pouco. Vamos ver o que aconteceu. Provavelmente aí tivemos por conta da internet, mas aí ele já retornou o erro aí, os 2 erros, que é o número de dias e o nome que está faltando.
tudo certo. Vou descomentar aqui agora. Nossa aplicação já está funcionando, já tá criando o plano. E agora nós vamos fazer a atualização de um plano. Então vou lá nos meus planos, vou clicar aqui em editar plano, ele já me abre o formulário aqui preenchido para que a gente possa editar, e aqui tem algumas especificações que são importantes. Se eu for aqui na edição de plano, atualizar um plano, ele me diz que eu tenho que passar a URL. Depois da URL base, eu tenho que passar o plans barra o ID do plano, que é o code que a gente salvou lá na tabela. E uma coisa interessante, uma coisa importante você se atentar é que você não pode atualizar todos os campos do seu plano. Os únicos campos que você pode atualizar na sua aplicação é o name, é o trial days, que é os dias para testar o produto, e o invoice reminder. O invoice reminder a gente nem está usando, então nem vou passar ele na atualização. Na nossa aplicação, só vamos poder alterar o nome e os dias para testar o produto. Só que para que a gente não mande isso dentro da nossa atualização, o que é que eu vou fazer? Lá no nosso Edit, então eu vou aqui no Resources, Views, Admin, Plan, Edit, eu vou desabilitar os campos que não pode ser atualizado. Então o nome pode ser atualizado, o prazo em dias não pode, então eu vou colocar aqui um disable. O período de teste também pode, o período de teste pode, então eu vou deixar ele ativo aí. O valor você não pode alterar, então se você tiver que fazer outra coisa, você vai ter que criar um novo plano. Então aqui é um disable. O select também, que aqui a gente está pegando a forma de pagamento, também não pode alterar. Então vou colocar um disable. O status eu vou deixar porque você pode simplesmente alterar o status do produto, né? É só a nível da nossa aplicação, mas você pode. Então, quando eu atualizar lá agora no meu formulário, observe que esses campos agora eles estão inativos. E quando eu mandar isso no request, ele não vai. Então vamos fazer a atualização do nosso plano para que a gente possa ver se está funcionando tudo certinho. Eu vou lá no meu Plane Controller, aqui no update que nós vamos estar fazendo essa atualização. Mas antes eu vou criar o método lá dentro do pagar-me request service. Então, é muito simples, eu só posso atualizar dois campos na verdade, então eu passo aqui o code, que é para a gente estar buscando esse plano que a gente quer atualizar, o name e o trial days. Eu criei o data ele vai pegar o name e vai atribuir a variável name, e assim, da mesma forma com o trial days. Depois eu vou retornar o put, porque o verbo de atualização é o put, e vou passar essa função do PHP aqui, que é o sprintf, que é para a gente criar aí uma string personalizada, onde ela vai pegar no primeiro parâmetro aqui o plans, vai passar uma barra, e depois do plans ele vai passar o ID do plano, que é o code que a gente vai receber ali no atributo desse método. Então, dessa forma aqui, já é para a gente poder atualizar o nosso plano. Agora vamos lá para o nosso controller, poder fazer de fato a atualização. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, pessoal, basicamente o que foi que eu fiz aqui? Copiei até algumas coisas do story lá, porque se repete. Então aqui, ó, atribuí o request a uma variável data, peguei aqui o ID do plano e fiz a busca. Depois passei o Hullis. No Hullis aqui eu só tenho um campo que é obrigatório, que é o name, até porque o trial days não é obrigatório, então ele pega lá o padrão 0 se eu não mandar nada. Fiz novamente a validação aqui com o validator, e
Dentro do try-catch aqui no transaction, eu fiz a nova instância do pagar-me request service e chamei o método editPlan, que foi o que criamos lá dentro do pagar-me request service. Passei como primeiro parâmetro aqui o plan code, porque aqui eu já tenho um plano, né, que eu pego dentro do meu banco de dados. E se você observar lá, nós temos aqui o code. Então, peguei o plan code e no segundo parâmetro passei o name e no terceiro o trial days, que são os campos que a gente pode atualizar de um plano. Após isso, fiz a mesma verificação aqui para a gente poder retornar os erros, caso aconteça na atualização do plano aí. E depois eu peguei o plano e fiz a referência aqui, caso tenha alguma alteração, ele vai atualizar o nome, o trial days, o status, que a gente pode ativar ou inativar um plano, e depois ele simplesmente vai salvar essas informações lá no nosso banco de dados. Ele vai fazer o update das informações. Depois eu redireciono novamente para a tela de edição, informando aí que o plano foi atualizado com sucesso. Então, basicamente já era para funcionar dessa forma aqui. Vamos testar lá como é que está agora. Eu vou mudar aqui, vou colocar assim, ó, plano ouro teste, só para a gente ver se ele de fato vai ser atualizado. E aqui no status eu vou passar o inativo para a gente ver se também está funcionando aqui na nossa aplicação. E não vou passar nenhum dados aqui dentro do período de teste. Vamos atualizar para ver o que é que vai acontecer aqui. Ele atualizou o nosso plano. Então, observe aqui que o plano ouro já está plano ouro teste. O período de teste aqui, ele está com o período padrão, 0. E o status, ele está inativo. Só que observe uma coisa. Se eu vim agora em planos, ele já aparece aqui como inativo. O valor da cobrança está correto, que é R$ 129,90. Mas quando a gente vai lá em editar plano, ele está pegando aqui R$ 12,99. Então a gente precisa alterar isso lá no nosso edit. Então no edit aqui, onde tem o valor, não é o plan amount, é plan amount formatted, que é o nosso acesso que a gente tem lá no model. Então, quando a gente atualizar aqui agora, ele já vai pegar corretamente o nosso plano. Então, basicamente é isso daí. Eu vou aqui agora ativar o meu plano e vou dizer que ele tem um período de teste de 5 dias para ver se funcionou. Ele atualizou tudo certinho o nosso plano, já está ativo também. Se eu voltar lá na listagem, o nosso plano já está ativo. E é isso daí. Basicamente, temos aí a listagem, atualização e criação de um novo plano com o Gateway da Pagar.me, beleza? Então, em breve eu volto a postar aí os próximos vídeos para vocês. Valeu!